A gente tinha uma chacrinha, uma casinha dentro de um cercado. Não era, acho que tinha uns 200, 300 metros quadrados. E meu marido quase não saía, porque a gente ficava preocupado nele sair. Quando a gente sai da casa, a casa se encontrava cercada por um grupo de milicianos, todos com armas compridas, né, com aquelas escopetas 44, e chegou um momento que eles começaram a usar como pretexto de que o meu irmão Aristão era ladrão de carro e que eles estavam procurando esse ladrão de carro. Muitas pessoas questionam, né? Como é que você, com 3 anos e meio, consegue lembrar? Eu gostaria de esquecer, gostaria muito, porque foi uma coisa muito... Foi um marco na minha vida, eu posso dizer assim. Quando a polícia entrou, tinha uns 10 policiais mais ou menos, né? Eles entraram dentro da casa, uns 4 ou 5, e foi um momento muito terrível para mim. Foi uma hora que eu tive medo da morte. Era um pretexto para eles prender meu pai e disseram a ele para vestir uma camisa e ir até a delegacia. Aí ele percebeu que era um ardil. Meu marido resistiu à prisão. E chegou um momento em que já não havia mais possibilidade de negociação. Ele pediu pra gente se jogar debaixo da cama. Meus filhos aqui, ela pequenininha, deitada no meu colo. E de posse de um fuzil, ele saiu da casa e começou o tiroteio. E os caras gritavam assim, mata ela e os filhos dela. Quando eu saí da casa, ele já estava sentado ao lado do tanque. Ele estava sem camisa. Tinha muitos impactos de bala no peito. Foi uma cena, assim, que nunca mais a gente vai se esquecer. E eu, por exemplo, na hora que eu saí, que eu vi meu pai morto, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo dele, sabe? De ver ele com aquele monte de sangue. E foi baleado muitas vezes, então, nossa, eu fiquei assim que... Até hoje eu me lembro, parece que foi ontem que aconteceu. Realmente foi muito terrível, eu fiquei transtornado porque eu comecei a chorar e entrei gritando para dentro de casa. E é nesse momento em que a minha mãe com a Thelma no braço sai da casa. Depois a gente sente também um disparo, que acho que foi o tiro de misericórdia que deram nele. Ele não tinha religião, ele era voluntário da pátria, ele não tinha negócio de religião, ele não acreditava em nada. Mas era um homem bom, meigo, humano. Quando fazia 1 ano que nós tínhamos casado, nasceu uma criança, aí ele foi pedir aumento de salário para o patrão, 20 centavos. Ele falou assim, imagina, vocês produzem muito pouco para ganhar 20 centavos. Ele ficou muito irado, ficou muito indignado. Ele falou, ai, isso não é vida, eu vou me embora para o sul. E o patrão era sulista. Você vai morrer de frio em São Paulo. Ele disse, eu prefiro morrer de frio em São Paulo do que morrer de fome aqui no Maranhão. Aí ele veio para São Paulo. Aí eu já me envolvi com o sindicato e já fui enfiando lá pra dentro e já comecei. Aí um dia no sindicato eu falei, ô gente, escuta aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que é comunismo? O pessoal começou a dar risada e falou, olha filha, comunista é o pessoal que quer o bem-estar de todo mundo, pra todo mundo ter moradia, pra todo mundo ter remédio, todo mundo ter médico, todo mundo ter conforto, trabalha, mas também quer pra ter conforto, ter casa pra morar. Ah, é isso daí? Ah, bom, eu também sou comunista. Começou por aí. Nós tínhamos uma banca na feira. Meu marido não podia dirigir. Quem tirou a carta foi eu. Naquela época, a mulher não tinha valor no volante, mas eu tinha meu valor. Eu dirigia perfeitamente, nunca atropelei ninguém, nunca nem rocei ninguém. É que eu vejo as imagens, e pior é isso. Que eu estou vendo. Damares e o doutor vieram através de Onofre Pinto para a organização. Naquele tempo ainda estávamos no MNR, anterior, portanto, à VPR. A VPR foi criada, inclusive o nome de Vanguarda Popular Revolucionária, quando foi dado, eu já estava na prisão. O Onofre também trabalhou numa fábrica, depois
de 64, quando foi cassado do exército, né? E foi ele quem trouxe Damares e Lucena. Como era uma família, era mais fácil deles habitarem uma casa com uma normalidade, dar uma segurança para aquilo que se passava dentro, não é? A dedicação, a segurança que nós sentíamos neles, é que dávamos a eles essas tarefas. Mas aí a coisa foi apertando, né? Prisões, assassinato, depois de 64. Como se diz, o pessoal ficando clandestino e nós na reserva com medo também, a gente tinha medo, né? Quando o pessoal começou a sair da prisão, de 67, 68, aí a estudantada foi para a rua, né? Muitos movimentos, e a gente ali também nos movimentos mais preocupado, né? Porque a gente sabia que a coisa não era tão fácil, né? Teve um pessoal que foi preso porque disseram que eles eram bandidos e eles estavam fazendo uma ação naquela noite, 4 companheiros. Aí prenderam ele, deram um pau neles, mas eles não abriram, ninguém abriu. Aí eles foram se recuperar na nossa casa. Nossa casa era assim, esconderijo. Levaram eles para lá, tudo machucado, tudo quebrado de pancadaria da polícia. Eles tinham fé, né? E passavam isso para nós, transmitiam esse entusiasmo, essa certeza de que nós poderíamos realizar, que estávamos no caminho certo, digamos. As armas que o Lamarca tirou do exército ficaram na nossa casa, lá na Lima e Silva. FAU, vários FAU. E eu tive que limpar essa casa, esse aparelho lá do Ipiranga, onde eles moravam. Eu retirei todo o armamento numa Kombi. Foi quando prenderam a Dulcimaia. Ela falou, olha, se me prenderem eu posso ficar 2, 3 dias, né? Mas vocês vão embora daqui. Depois, quando nós fomos para Embu-Guaçu, também tinha muitos revólveres que o pessoal desapropriaram uma loja de arma e levou, tava tudo lá em casa. E às vezes a gente ficava lá, mas a gente não... A gente ficava só nós dois assim, porque tinha as crianças, não queria que as crianças tomassem conhecimento, né, do que a gente estava fazendo. Porque eles eram pequenos, né? Era o casal de gêmeos e a Thelma que era pequenininha. A gente tinha as coisas reservadas para as crianças não ficarem a tomar conhecimento. Eles foram para Atibaia para eles se guardarem ali, eles estarem guardados. E que teria chance, logicamente, havia toda uma intenção de futura, deles atuarem, de terem ali um novo aparelho, com uma nova situação que poderia ser criada. A Atibaia não tinha militância, a gente recebia algum companheiro que era para ficar escondido 1 dia, 2 dias e já ia embora. Mas era muito, muito pouco assim, não tinha muita amizade, a amizade ali era muito pouca. Mas tinha um informante da polícia. O cara começou a acompanhar a vida da gente desde que nós chegamos lá. É mais provável até que, pelo fato de estar sendo muito divulgado que as ações dos terroristas, a procura desses terroristas, que a vizinhança já ficasse alerta para quem chegasse novo no bairro. Tá vendo? Eu falava pra vocês que essa casa tinha um mistério. Eu não falava pra vocês? Vocês não queriam acreditar em mim. Vocês não queriam acreditar em mim. Então aí foi que eu vi que o homem era informante da polícia. Ele falava que não cairia sem reagir. Eu achava tão improvável que isso pudesse ocorrer que eu ficava sempre envergonhada até de não ter acreditado nele, né? Isso foi para mim muito chocante durante muitos anos. Eu tive muita dificuldade até em falar no doutor, porque eu chorava muito. Uma tragédia que ocorreu na família, que a ditadura causou e que esse trauma
abalou a todos nós. Logicamente, imagino o que foi e tem sido sempre uma lembrança dura para todos nós, né? Naquele momento, passei de um estágio de criança inocente para ter que conviver com uma memória que eu não estava pronta, nem física, nem emocionalmente. Não só porque eu era uma criança, mas eu queria ter uma memória do meu pai, uma lembrança positiva, sorridente, aquele rosto que eu pudesse sonhar e lembrar. E o sonho que eu tinha era um pesadelo. É uma coisa que eu não quero, não posso e não vou esquecer. Imagine para uma criança assistir uma cena dessa. Posteriormente, a gente ficou encantuado na cama, e aí tinha aqueles que pediam para matar a gente ali mesmo, e mata e não mata. Depois, lá em torno das 6 horas da tarde, a gente sai da casa e a gente pôde perceber que tinha um cerco muito grande de toda a região. Então, cada não sei quantos metros até a saída do Jardim da Cerejeira, que é o nome do bairro de Atibaia, eles postaram um soldado do exército. Quando foi mais ou menos às 7 horas, eles me meteram num fusquinha, que meus filhos. Outro momento terrível também, que eu tive medo da morte, foi quando eles tiraram os filhos, tiraram a menina, até uma pequenininha do meu colo, e levaram lá para fora, e pegaram os 2 maiores e me jogaram dentro de um quarto. Ali eu tive medo de ser morta, porque voou de delegado em cima de mim, me espancando. Ali eu fiquei com medo de ser assassinada. Eu pensava em meus filhos pequenos, eu falava, meu marido já está morto, vão me matar. Há momentos em que isso me atormenta um pouco, mas eu tiro forças desse mesmo dia, desse mesmo momento em que eu presenciei tudo aquilo e fiquei atormentada, com muita dor de cabeça. Eu passei muitos dias chorando, e o fato de ter ficado longe da minha mãe, sempre que eu fechava o olho, eu via aquela cena do meu pai levando um tiro na cabeça. E eu queria muito que aquele momento sumisse, se apagasse. Mas era impossível, e é impossível até hoje. Levaram a gente para São Paulo, foi o próprio capitão Maurício. Nós começamos a percorrer várias instituições religiosas, e a gente percebia que ninguém queria a gente ali. Aquele cretino daquele capitão Maurício botou meus filhos no carro e andava com meus filhos para cima e para baixo. Onde é que eles iam ficar? Levaram, sabe aonde? Nas freiras que se põem de Maria Santíssima, as freiras, as irmãs de caridade. Nós olhávamos eles negociando com as irmãs, e a gente via que elas acenavam negativamente a cabeça. Não quiseram meus filhos. E elas me conheciam, que eu tinha trabalhado com elas, freira. Botaram meus filhos para o juizado de menor. Lá eles foram sofrer. Molhavam até os colchão para deitar em cima. A cozinheira batia com a faca na cabeça da minha filha. Você vai fazer esse serviço aqui? Vocês são filhos dos terroristas. Olha, foi um sofrimento para meus filhos. E eu não sabia de nada disso, que eu também estava sendo torturada. Eu estava sendo torturada, não sabia onde meus filhos andavam. Primeiro eu estava separada da minha mãe, dos meus irmãos. Eles sempre cuidaram de mim, me protegeram, porque eu era a menor. E aí quando eu ia deitar na minha cama estava molhada. E vinham umas crianças e me judiavam, puxavam meu cabelo. E aí falava pra gente, olha, toma cuidado com esses aí, porque são filhos de traficantes, são filhos de drogado. E aí falava pros outros, olha, toma cuidado com esses aí, porque são filhos de terrorista. Então, tantas outras crianças tinham medo da gente, como a gente tinha medo das outras crianças. Então a gente ficava assim num canto assim, parecia que a gente estava se escondendo do mundo, porque a gente vivia apavorado com tudo e com todos. Eu falava, meu Deus, mas eu tô num lugar que só tem criança. E aí eu consegui perceber a dimensão da crueldade daquelas pessoas que estavam ali. E eu percebia que alguns não é que faziam aquilo porque queriam fazer. Eles eram instigados a fazer aquilo.
Então eu ficava com muito medo de estar ali, eu não via a hora de sair daquele lugar. Várias vezes eles foram me buscar lá no orfanato para me levar até em casa. E aquilo era massacrante para mim. Porque cada vez que eu chegava lá, me desculpe, eu vi o sangue do meu pai. Um certo dia eles queriam que eu desse conta de um buraco que tinha no fundo do quintal. É um buraco aí que a gente usava para jogar lixo. E eles pensavam que tinha uma arma lá dentro. Aí pegaram a bainha do meu pai e começaram a me bater com aquela bainha. E me disseram que se eu não contasse, eles iam me bater como já tinham feito com outras pessoas. Mas eu, inocente, eu não sabia. De fato, era só lixo que tinha lá. Aí acho que umas 2 ou 3 vezes eu cheguei, me levaram lá na casa. Então, praticamente aquele imaginário idílico que eu tinha, né? Da gente estar lá clandestino, escondido, tal. Ainda tinha aquela imaginação de criança. Quando eu via toda aquela casa revirada, o sangue, aquilo destruiu todo aquele imaginário que eu tinha, aquele sonho de criança. E teve um momento que eu tive ódio deles. Eu não tive medo da morte, eu tive ódio, raiva. O dia que eles disseram pra mim: nós vamos trazer teus filhos aqui pra torturar, pra tu falar onde tá os grupos de companheiros de vocês. Eu vou trazer teus filhos aqui. E tinha uma socióloga presa junto comigo, que apanhava, aquela moça apanhava todo santo dia, aquela moça apanhava, coitada, tava toda preta, de pancada. O encontro, bom, 1970, né? Plena ditadura mais atroz. Eu fui presa com mais um companheiro e depois mais outros 2, mas a gente chegou na Operação Bandeirantes, eu e ele, e passamos pelo corredor polonês, né? Cheio de pancada, de chute, de tudo. E fui jogada num tipo de um quarto, mas fechado a chave. E lá tinha essa pessoa. Eu sei que aos poucos ela foi percebendo, né, de que as torturas estavam vindo sobre mim. Ela chegou a me dizer que para ela estava sendo um certo alívio, porque em vez de eles irem buscá-la lá, eles iam me buscar, né? Então eu passei a ser a pessoa procurada por eles em todas as sessões, né? E ela acabou me contando, né, que ela tinha sido presa, mas que eles tinham matado o doutor, que era o marido dela, na frente das crianças, né? Então nós tínhamos uma preocupação muito grande, né? Era aquela dor terrível, mas a dela ainda era: onde estão as crianças, né? E aí um belo dia, a diretora, que chamava Valquíria, mandou buscar a gente, me deram um banho, me vestiram com uma roupa nova e me disseram que a gente ia sair ali e ia ver a nossa mãe. Aí eu realmente fiquei muito contente. E foi pela primeira vez, depois de tanto tempo, que eu vi a Denise. Estava muito magra a Denise. Vi a Thelma, porque nós ficamos em pavilhões separados nessa Celso Garcia. E fomos levados para o DOPS e chegamos lá, estava a Damares, estava muito magra, muito magra. Inclusive até a Thelma nem reconheceu, de tão demacrada que ela estava. Tinha um banquinho assim, tinha um basculante. Aí um dia eu subi, era mais ou menos 3, 4 horas da tarde, eu subi no banquinho e vi meus filhos lá embaixo, lá na Operação Bandeirante. Eu tive um ódio deles tão grande, mas tão grande, eu comecei a gritar. Eu gritava
gritava que nem uma louca. Teve um momento assim que parecia que eu tinha saído do meu sentido. Eu comecei a gritar, gritos horríveis. Aí daqui a pouco abriu a porta e eles entraram, veio uma freira, não sei de onde saiu aquela freira com um copo d'água, eu bati com o braço na freira, o copo caiu, eu falei, vocês querem me matar? Naquele dia eu tive ódio, eu não tive medo, tive ódio deles, trazer meus filhos para torturar. Quando ela disse filha, esticou os braços para mim, ela não conseguia muito levantar os braços para me pegar. E aquilo me espantou um pouco. Eu falei, mas será que minha mãe? Eu fiquei em dúvida. Eu não tinha voz de mãe, não tinha aquela ternura, não tinha aquela meiguice. Tinha na voz dela muito sofrimento. E eu acho que o momento que eu me lembro do reencontro, para mim, não foi um momento feliz. Eu fiquei aterrorizada. Pensei, quem é essa pessoa? Não era minha mãe. E o que eu me lembro mais ainda nessa relação com a Damares foi de que eu fui presa numa rua que, por coincidência, é onde eles encontraram a primeira carta do sequestro do cônsul japonês. E então eu fui interrogada. Eles não disseram que era um sequestro, mas a gente ouvia o entorno, aquela movimentação lá embaixo, né? Que o quarto ficava mais em cima. E eu disse, Damares, eu acho que teve um sequestro. O sequestro praticamente foi idealizado para salvar o Mário Japa, que naquele momento estava sendo muito torturado, e tinha Damares, que era a mulher do companheiro que tinha acabado de ser assassinado e estava numa condição desesperada na cadeia. Não se sabia se eles iam matar ela, o que eles iam fazer com os filhos, porque os filhos já sabiam que eles tinham entregue para esses orfanatos aí, e que as crianças estavam muito mal. E eu disse, Damares, eles vão tirar você. Ela falou, mas eu não sou uma pessoa tão importante. Falei, você é muito importante, você era a esposa do doutor, né? E ficamos naquela angústia até que o capitão Albernaz, que era um dos torturadores mais terríveis, ele chegou, sentou do lado dela, assim, nós tínhamos 2 colchões, né? Ela estava do lado do colchão dela e ficou conversando com a gente, coisa que nunca eles tinham feito, e perguntando se vocês um dia, né, tivessem na situação inversa, o que vocês fariam comigo? Fui muito torturada. Apanhei muito, muito mesmo. E tive até que fazer a operação, porque arrebentou minha vagina e etc. Mas nada disso me deixa triste. Pelo contrário, isso me deixa mais encorajada. Que eu tive coragem de enfrentar como se diz, a repressão e a violência do próprio ser humano, da ditadura, dos governos, de gente sem pudor, gente sem dignidade, gente sem respeito ao ser humano. No dia que eu desembarquei em Cuba, eu chorava de alegria, eu chorava de tristeza, eu chorava de saudade. Eu não sei de onde eu arrumava tanta lágrima. Do saudade do meu filho que tinha ficado no Brasil, vendo meus filhos pequenos, sendo bem recebido em Cuba, aquele carinho, aquela solidariedade. Saudade do meu marido. Ele falava que queria ir para Cuba trabalhar, porque começou a sair os técnicos. Como ele era um homem muito inteligente, né? Ele falou, eu quero ir para... Nós queremos... Ele falou assim um dia para mim, eu queria tanto que nossos filhos estudassem em Cuba. Eu falei, como?
imagina só. Isso era 62, 63. Eu falei, imagina, se nós não conhecemos ninguém, o que nós vamos ver em Cuba? Ah, mas eu chego lá, eu trabalho, eu sou mecânico. Deu a vida para os filhos estudar em Cuba. Foi muito bom. É triste, mas foi muito bom. Eu agradeço o povo cubano. Eu não tenho palavra para agradecer o povo cubano o que fizeram para mim. Eu não tenho palavra. Foi o céu aberto.